Fala, torcedor vascaíno, o Grêmio demitiu o treinador Gustavo Quinteiros após a goleada sofrida para o Mirassol no placar de 4-1. E o que me impressionou, é o assunto desse vídeo, é que o Globo Esporte Grêmio fez uma enquete nas suas redes sociais para o torcedor gremista votar em qual é o melhor treinador para treinar o Grêmio. E quem eles votaram? O treinador Fábio Carille, que está sendo muito pressionado no comando técnico do Vasco. A gente vai falar um pouco sobre esse assunto, tá? Será que o Grêmio vai buscar o Carille? Depois dessa enquete ali que rolou e o torcedor gremista quer o Carille no Grêmio, por que a diretoria não iria atrás do Carille? Não sei, fica uma pergunta no ar aí. E o Ramon Dias, né? Outro treinador que foi demitido também e que é ex-treinador do Vasco. Você, torcedor vascaíno, caso o Carille caia do comando técnico do Vasco, porque sábado tem um jogo muito difícil contra o Flamengo. E na minha opinião, se o Vasco perder para o Flamengo no sábado, eu acho que o Carille cai do comando técnico do Vasco. E aí, cara, o que você acha de trazer o Ramon Dias de volta para o Vasco? Enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Então é claro, se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir aí para você clicar no botão do like e se inscrever no canal, que é muito importante, beleza? Ajuda pra caramba aqui no nosso conteúdo. Vamos tentar bater pelo menos uma meta aí de 30 likes nesse vídeo. A ajuda aqui é super importante. Agora, vamos para esse assunto aí, que é um assunto importante pra gente falar também, né? Vamos lá. O Grêmio sofreu uma goleada de 4-1 para o Mirassol, uma goleada vexatória, um vexame ali do Grêmio, né? E aí, com isso, o Gustavo Quinteiros, que é um treinador que na época que o Vasco estava querendo contratar treinador, eu cogitei em contratar ele para o Vasco, né? Que seria um bom nome, porque ele fez uma campanha muito boa no Vélez ano passado, na Argentina. Vamos lá, Gustavo Quinteiros não é mais técnico do Grêmio. Essa informação foi dada no dia 16 de abril, há 2 dias atrás. Então vamos lá. Por que a gente tá falando sobre a situação do Grêmio? Porque o Globo Esporte Grêmio, né? O Globo Esporte Grêmio postou uma enquete nas suas redes sociais, é o seguinte: Fábio Carille é o técnico preferido em enquete respondida por torcedores do Grêmio, que demitiu Gustavo Quinteiros. Olha aqui, cara, olha essa enquete, que doideira. Resultado parcial. Quem deve ser o novo treinador do Grêmio? Gustavo Quinteiros não resistiu à goleada sofrida pelo Mirassol, pela 4ª rodada do Brasileirão. E quem tá em primeiro? Fábio Carille, treinador do Vasco da Gama hoje. Tite vem em segundo, Mano Menezes em terceiro. Cara, me surpreendeu muito o torcedor do Grêmio querer o treinador Fábio Carille no elenco deles. Como treinador do elenco deles. Porque o Carille, na minha opinião, é um treinador muito limitado, né? E o torcedor gremista, pelo visto, não tá vendo o que ele tá fazendo no Vasco, o que ele fez no Santos no passado, etc. Né? Porque pra tá votando no Carille ali é alguma outra coisa. Ou será se é vascaínos ali que estão votando no Carille pra diretoria do Grêmio ver que eles querem o Carille? Não sei, pode ser também, né? Pode ser também. Cara, que loucura, né? É que eu falo pra vocês, o Carille, sábado tem um jogo muito importante, amanhã. Contra o Flamengo. Se o Carille perder, se o Vasco perder esse jogo sábado pro Flamengo, eu acho muito difícil o Carille permanecer no comando técnico do Vasco. Por quê, João? Porque, cara, você perder um jogo pro Ceará da maneira que o Vasco jogou, que o Vasco jogou nada, aí vai perder pro Flamengo, dependendo da maneira, cara. Se for goleada, esquece. Aí Carille cai certamente, 100%. Se for uma 1-0 Flamengo, Vasco perdeu. Carille ali vai ficar na balança e tudo mais, vai ser demitido ou não, fica a dúvida. E aí, talvez, terça-feira ali contra o Lanús, se o Vasco perder ou empatar, seja o que for, aí não tem como permanecer o Carille. Mas se o Vasco perder pro Flamengo no sábado, o Carille vai ser vaiado novamente na terça-feira contra o Lanús. Né? Enfim, complicado, mas é a realidade. E aí, cara, se o Carille for demitido do Vasco, provavelmente ali, né, o Grêmio pode sondar o Carille, etc. Por enquanto, isso aí foi só uma enquete que o Globo Esporte Grêmio colocou pro torcedor gremista votar, mas eles votaram no Carille, né? Que loucura. Eu achei uma doideira total. Mas enfim, falando sobre outro assunto aqui importante também, de treinador, né? Porque agora o futebol brasileiro tá todo mundo sendo demitido. Foi o Mano Menezes, foi o primeiro treinador do Campeonato Brasileiro a ser demitido. Ramon Dias, Caixinha, e aí agora o Gustavo Quinteiros. E aí, falando sobre o Ramon Dias, que é um ex-treinador do Vasco, olha aqui. Ramon Dias deixa o comando técnico do Corinthians. E olha aqui o que é muito importante a gente notar. Também deixou o clube o auxiliar Emiliano Dias, Bruno Uribarri e Osmar Ferreira. E além do preparador físico Diego Pereira, na verdade, que é um preparador físico vascaíno, inclusive, tá?
que desses últimos anos pra trás, na minha opinião, ele foi o melhor preparador físico que passou pelo Vasco esses últimos anos. E o Vasco não quis renovar o contrato do Diego Pereira. Não quis deixar o Diego Pereira no Vasco. É lógico que o problema físico dos jogadores do Vasco hoje vai muito por conta do trabalho do Daniel Félix, que é muito fraco, na verdade, tá? Porque é muito fraco. Mas, obviamente, não é só dele. Tem o departamento médico do Vasco e etc, né? Mas ele tem muita mão disso. E o Diego Pereira, na época que ele estava no Vasco, eu nunca vi os jogadores tão bem fisicamente na época que o Diego Pereira estava no Vasco. E o Vasco não quis deixar o Diego Pereira no comando. E é muito importante isso aqui, porque é um preparador que está livre no mercado, que pode pintar no Vasco da Gama. Inclusive, ele é vascaíno, tá? Inclusive, ele é vascaíno. O Diego Pereira, ele é vascaíno. Então, cara, eu quero pedir a tua opinião de você, torcedor, né? Você contrataria ali o Ramon Dias novamente? Fica essa incógnita, né? O Ramon Dias é um bom treinador, gente. Sei que muita gente tem uma raiva do Ramon e tudo mais, mas ele é um bom treinador. Ele fez excelente trabalho nos times onde ele passou, né? No Vasco, principalmente, 2023 foi um ano ali que ele conseguiu salvar o Vasco do rebaixamento, né? Mas, em 2024, o início dele no Vasco não foi tão bom. No Corinthians ele conquistou ali o Paulistão, mas após a derrota para o Palmeiras, o Corinthians jogou muito mal, para a derrota para o Fluminense, aí que ele caiu do cargo totalmente ali no Fluminense. No Vasco ele era muito teimoso, né? Ele tinha aquela mania também de não colocar os jovens para jogar, jogadores da base, etc, não dava tanta oportunidade. Dava muita oportunidade para gringo. A gente via bastante isso no Vasco, mas ele é um bom treinador, na minha opinião. Ele é um bom treinador. E, cara, tá acabando o leque de treinadores, né? Que tinha um tempo atrás. Antes tinha Dorival, tinha Tite, tinha Renato Gaúcho e etc. Hoje ali, Renato Gaúcho foi Fluminense, o Dorival está sendo cogitado no próprio Corinthians, Mano Menezes está sendo cogitado também no Grêmio. Então, tipo assim, né, pode acabar esse leque aí do nada. Mas aí surgem outros leques. São Ramon Dias, Caixinha foi demitido do Santos, e assim vai. Quinteiros, e assim vai. Né? Então, importante a gente notar esse ponto aí. Beleza? Eu quero pedir a opinião de você, torcedor vascaíno, em relação a isso também. Né? Você contrataria ali o Ramon Dias ou não? Qual é a sua opinião? Outro ponto aqui importante, pessoal, pro jogo de sábado, né? Eu achei até maneiro isso aqui. O Vasco ali, ó, mais de 21 mil ingressos foram vendidos para o Clássico dos Milhões do próximo sábado. Interessante isso aqui. Além disso, cerca de 15 mil ingressos foram vendidos para torcedores do Vasco, mandante da partida de forma antecipada. Então, cara, querendo ou não, pelo menos o setor sul acho que vai estar lotado, né, do Maracanã. Eu esperava que o torcedor Vasco não ia estar presente, tá? Tanto presente. É lógico que vai ser maior número do torcedor do time da Gávea, porque eles estão muito bem. Ganharam o último jogo aí de 6-0 do Juventude, estão tão animados. Tem 3 anos que o Vasco não ganha do Flamengo. Então, cara, eles vão lotar, vão comprar os ingressos que tiver pro setor deles e etc. A torcida do Vasco eu pensei que não ia lotar o setor sul, mas pelo que tá vendo aí, pela venda desses ingressos, parece que vai lotar. Tomara, né? Tomara, que é importante. Apesar que jogar contra o Flamengo dá uma desanimada pro torcedor aí, né? Porque normalmente esses últimos anos aí tá sendo complicado pro Vasco vencer. Mas enfim, provavelmente o setor sul ali vai estar cheio pelo visto. Aqui, o ponto do Ramon Dias é aqui, ó. O técnico Ramon Dias foi demitido pelo Corinthians na tarde da quinta-feira, no dia de ontem. Aceitaria o retorno do argentino, torcedor? E aí, cara, complicado, né? Complicado. Aqui, ó, pra ontem, o torcedor comentou aqui, ó, pra ontem foi o último técnico que teve um bom trabalho e que fazia o time jogar. Então, tem aqui, ó, a Lohane, sim, um retorno, que isso, Lohane? Enfim, cara, tem esses pontos, né? Só que ele é um cara ali, um treinador que, ele é muito bom treinador na minha opinião, né, mas, falou muita besteira do torcedor vascaíno, falou muita besteira ali quando tava no Corinthians, falou do mal do Vasco, etc. Aí, se ele viesse pro Vasco novamente, teria que pedir desculpa pro Vasco, pro torcedor, e enfim, né? Eu não acho que o Ramon vem pro Vasco, não. Mas não acho que seja um péssimo treinador. Pô, o Ramon tá treinador do Vasco, ele é um péssimo treinador? Não acho. Não acho, de coração mesmo, tá? E outro ponto aqui também interessante, né? O Dorival, aí também tem o Dorival, né? Que é o plano A do Corinthians. Então seria menos um treinador livre no mercado pro Vasco contratar caso o Carille caia do comando técnico. É complicado, mano. Complicado, né? Quando eu falo pra vocês, quanto mais demora, quanto mais o Vasco demora ali a demitir o Carille pra ir no mercado pra contratar um outro treinador, os outros times estão agindo. Corinthians demitiu ali o Ramon Dias, Santos demitiu o Caixinha,
O Vojvoda tá na corda bamba lá no Fortaleza. O Zubeldia tá na corda bamba lá no São Paulo. O Pepa, né, que é ex-treinador do Cruzeiro, tá na corda bamba no Sport. Então, cara, querendo ou não, se demitir os treinadores, esses times que eu falei pra vocês, vai diminuir muito essa lista de treinadores livres, né? Porque uma hora ou outra eles têm que ter que contratar. Então, cara, é uma situação complicada e o Vasco ali tá estagnado, né? Se demite ou não demite o Carille. Tá na corda bamba. Na minha opinião, eu já falei pra vocês, o Carille pra mim é um treinador que é demitido que tá no cargo. Esse pra mim é o Fábio Carille no Vasco. É um treinador já demitido, mas que continua no cargo como treinador do Vasco. Essa é a minha opinião em relação ao treinador Fábio Carille. Beleza? Então, gente, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês. Por quê? Porque hoje não teve live, provavelmente. Se esse vídeo tá saindo pra vocês é porque não teve live. Ou teve live, eu tô mostrando esse vídeo depois, né? Então, enfim. Não sei agora, eu tô gravando no dia de ontem. Então é isso, beleza? Obrigado pela moral de todo mundo. Deixa seu like, como eu falei pra vocês. Se inscreve no canal, que é muito importante aqui, ó. Clica no botão de se inscrever e ative o sininho, que é importante pra caramba. Ajuda pra caramba a gente crescer cada vez mais aqui na plataforma. Beleza? Um beijo a todos, fiquem todos com Deus. Amanhã tem vídeo 7 horas da manhã da provável escalação do Vasco, falar um pouco sobre o jogo contra o Flamengo e tudo mais. E também vai ter aquele pré-jogo durante a tarde, depois, acabando o jogo, a gente vai abrir aquela live pós-jogo também pra vocês. Beleza? Beijo a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas.